Dentro de um hospital, uma mãe de 26 anos conversava com o médico e o doutor disse a ela: "Lamento muito, minha senhora. O seu filho tem leucemia e já está num estágio muito avançado. Ele tem apenas mais um mês de vida." A mulher entrou em prantos. Ela dizia: "Meu Deus, por que o meu filhinho? Por que não eu? Eu queria morrer no lugar dele." Mas não era possível. Ela entrou no quarto, ainda enxugando as lágrimas, e viu o seu filho, de apenas 6 anos, pálido, com a pele amarelada e sem saber que tão breve partiria. Ela se colocou ao lado do filho e quis animá-lo e perguntou: "Meu filho, quando você crescesse, o que você gostaria de ser?" E o menino disse: "Mãe, eu gostaria de ser bombeiro, para andar no carro de bombeiro." E a mãe disse: "É mesmo? Eu vou ver o que posso conseguir." Sem perder tempo, aquela mulher foi até o corpo de bombeiros e conversou com o chefe, contando aquele caso. E ela disse: "Será que o senhor poderia fazer a gentileza de levar o meu filho para dar uma volta no carro de bombeiros?" E o chefe de bombeiros, tocado por aquele pedido, disse: "Minha senhora, nós vamos fazer mais do que isso. Nós vamos arrumar um pequeno capacete para o seu filho. Vamos arrumar uma bota pequena para ele. Vamos arrumar uma farda igual à nossa, inclusive um jaleco amarelo. E nós vamos vestir o seu filho como bombeiro, com o nosso distintivo também. E vamos levá-lo para passear." A mulher ficou toda feliz. "É mesmo? Vocês farão isso pelo meu filho?" "Sim, faremos isso. Dê-nos apenas 2 dias." E a mulher voltou toda contente para o hospital e disse: "Meu filho, você sabia que você vai se tornar um bombeiro?" E o menino, que não sabia que caminhava para a morte, que tinha apenas mais um mês de vida, disse: "É mesmo, mamãe? Que beleza!" "É, daqui a 2 dias o chefe do corpo de bombeiros vai vir aqui te contratar." E o menino ficou todo contente, contando os minutos e as horas. 2 dias depois estava ali o chefe de bombeiros, com toda a sua equipe, e fizeram uma solenidade ali mesmo no quarto do hospital, declarando aquele menino como bombeiro honorário. E o vestiram com aquela farda, colocaram nele a bota, ele ficou todo orgulhoso, e puseram aquele pequeno capacete, o distintivo também nele, e o menino ficou muito feliz. Então o chefe dos bombeiros disse: "Vamos, meu filho, o trabalho nos espera." E pegou o menino no colo e levou até o carro de bombeiros e subiu com ele ali em cima. E enquanto isso, a viatura andava pela cidade tocando as sirenes, e o menino não se aguentava de contentamento. Ele se sentia um bombeiro de verdade. Aquele dia, talvez para a tristeza de uns e felicidade de outros, teve 3 incêndios de verdade. E o Bob, o pequeno Bob, foi junto com os bombeiros para acompanhar a operação de apagar o incêndio. Ele ficou muito contente. Inclusive, teve a oportunidade de viajar dentro da ambulância com as pessoas que foram retiradas do incêndio. Foi um dia de glória para aquele menino. A televisão local, inclusive, fez uma entrevista, entrevistou a mãe, entrevistou o chefe do corpo de bombeiros, entrevistou os outros bombeiros. Enfim, foi uma coisa que tocou a cidade inteira. E todos sabiam que aquele menino jamais cresceria para realizar o seu sonho. Mas, de uma maneira inesperada, o seu sonho tinha sido realizado. Durante vários dias aquilo foi notícia. E o menino, que tinha apenas mais um mês de vida, acabou vivendo 6 meses por causa da alegria que ele tinha presenciado e vivenciado.
no último dia de vida, quando os médicos sabiam que não tinham mais condição de sustentar a vida do pequeno Bob, a mãe do garoto ligou para várias pessoas amigas para que estivesse ali no quarto. E ela se lembrou também de ligar para o chefe do corpo de bombeiros e dizer: é bem provável que o meu filho não passe de hoje. Vocês poderiam vir aqui para dar um último abraço? E o chefe do corpo de bombeiros disse: nós vamos fazer mais do que isso. Por favor, deixe-me falar com a enfermeira e o médico. E quando, ao telefone, eles conversaram com o chefe de bombeiros, o chefe disse: olha, nós vamos chegar aí no hospital com a viatura tocando a sirene, mas ninguém se assuste. Avise o hospital e os outros doentes que estamos visitando um membro muito importante da nossa corporação e que não é um incêndio, não. E por favor, deixem a janela do quarto aberta, porque nós vamos entrar pela escada Magiros. E assim foi feita. E a televisão, como não podia deixar de ser, compareceu também. E na hora marcada, estava ali o pequeno Bob, já com o capacete, já com a farda do corpo de bombeiros, quando começaram as sirenes lá embaixo. Todos estavam a par e todos sabiam o que estava acontecendo. E era uma hora especial para aquele pequeno doente, aquele pequeno integrante do corpo de bombeiros. Então, pela janela do quarto, vem a escada Magiros, trazendo o capitão, o chefe do corpo de bombeiros, que entrou e homenageou o menino. E falou com ele durante alguns minutos e disse: nós temos muito orgulho de estarmos aqui prestando esta homenagem a um dos mais distintos integrantes da nossa corporação. E foi uma festa para aquele menino. No momento em que o chefe do corpo de bombeiros dizia essas palavras, pequeno Bob olhou para o chefe e perguntou: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? Como assim? Eu sou um bombeiro de verdade? E o chefe respondeu: Bob, você é um dos melhores que nós já tivemos. E o menino sorriu, e com esse sorriso ele fechou os seus olhos e partiu. Houve sim tristeza, mas foi uma linda despedida. A certeza era de que o menino estava com Deus, afinal de contas, Jesus Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Sabemos que aquele menino foi salvo, mas a despedida que pessoas humanas prepararam para o pequeno Bob realmente é uma lição de solidariedade e de amor. Neste mundo onde há tanta violência gratuita, tanta maldade, tantas pessoas destruindo outras, tanta iniquidade, tanta droga rolando, tanta gente destruindo outras no vício sem se importar com nada, é comovente saber que há pessoas que se empenham até o último minuto de fazer o melhor pelo seu próximo, pelo seu semelhante. Se todas as pessoas começassem a despertar para o mandamento do Senhor Jesus, de amar o próximo como a si mesmo, então este mundo seria um lugar muito melhor para se viver. Mas ainda dá tempo de você começar. Ainda dá tempo de nós fazermos a nossa parte. Então, se tem alguém sofrendo do teu lado, se tem alguém precisando de ajuda, de solidariedade, de socorro, não vire as costas, estenda as tuas mãos e quando perguntarem: será que você pode fazer este favor por mim? Responda como chefe do corpo de bombeiros: nós podemos fazer muito mais do que isso. E faça de todo o teu coração, porque além de fazer pessoas felizes, você estará cumprindo o mandamento de Deus de amar o teu próximo como a ti mesmo.
de 6 anos chamado Bob, diagnosticado com leucemia em estágio avançado, e com apenas mais um mês de vida, tem o sonho de ser bombeiro. Sua mãe, desolada, procura o corpo de bombeiros local para tentar realizar o desejo do filho. O chefe dos bombeiros, tocado pela história, decide não apenas dar um passeio no caminhão, mas transformar Bob em um bombeiro honorário, com direito a uniforme completo e participação em ocorrências reais. A alegria dessa experiência prolonga a vida de Bob por 6 meses. Em seu último dia, os bombeiros fazem uma visita especial, entrando pela janela do hospital com a escada Magiros, e o chefe reafirma a Bob que ele é um dos melhores bombeiros que já tiveram, permitindo que o menino parta em paz com seu sonho realizado. Esta história nos ensina sobre a imensa força da compaixão e da empatia. Mostra como gestos de bondade, mesmo que pareçam pequenos, podem ter um impacto profundo e transformador na vida de alguém, especialmente em momentos de grande dificuldade. A narrativa inspira a olhar para o próximo com mais sensibilidade, a realizar sonhos quando possível, e a entender que o amor e a solidariedade podem trazer significado e alegria mesmo diante da adversidade. Ela nos incentiva a praticar o mandamento de amar ao próximo, fazendo o bem e estendendo a mão a quem precisa, tornando o mundo um lugar melhor através de nossas ações. A história do pequeno Bob, aquele menino de 6 anos que sonhava em ser bombeiro, mesmo diante da leucemia, tocou profundamente nossos corações, não é mesmo? Vimos como a compaixão de um grupo de bombeiros transformou seus últimos dias em uma celebração de vida e sonho realizado. Mas o eco dessa história de amor e solidariedade não se apagou com a partida de Bob. Pelo contrário, ele semeou algo novo, especialmente no coração de um dos bombeiros mais jovens da equipe, chamado Lucas. Lucas era um profissional dedicado, sempre pronto para a ação, mas as constantes tragédias e dores que testemunhava em seu ofício começavam a pesar em sua alma, tornando-o um tanto quanto cético sobre a bondade no mundo. No entanto, o dia em que conheceu Bob foi diferente. Ao ver a pureza daquele menino, a alegria transbordante em seus olhos ao vestir a pequena farda e o capacete, algo em Lucas começou a mudar. Ele viu ali não apenas a realização de um desejo infantil, mas um testemunho vivo da força, do espírito humano, e sem que ele percebesse de imediato, um reflexo do amor divino. Nos dias que se seguiram, enquanto a imagem do sorriso de Bob persistia em sua mente, Lucas lembrou-se das palavras de Jesus que sua avó costumava lhe ensinar. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Ele começou a meditar sobre como o gesto de sua equipe, de ir além do esperado para alegrar Bob, espelhava de forma tão simples e poderosa o próprio ministério de Jesus. Nosso Senhor Jesus, que dedicou sua vida a tocar os intocáveis, a curar os doentes, a trazer esperança aos desesperançados, e que ensinou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Lucas percebeu que ser bombeiro, para ele, poderia ser mais do que uma profissão, poderia ser um chamado, uma forma de viver o Evangelho ativamente. Cada vida resgatada, cada lágrima de alívio de uma família, cada pequeno ato de gentileza no meio do caos, tudo isso poderia ser uma oferta de amor, um serviço a Deus através do serviço aos homens. Ele compreendeu que a coragem que Jesus demonstrou não foi apenas enfrentar a cruz, mas viver cada dia em total doação e compaixão, e era essa a coragem que ele também aspirava a ter. A alegria serena de Bob, ao se sentir um bombeiro de verdade, mesmo sabendo que seu tempo era curto, ensinou a Lucas sobre uma paz que excede todo o entendimento, a paz que vem de se saber que é amado e valorizado, a mesma paz que Jesus oferece àqueles que nele confiam. Bob partiu nos braços da esperança, e essa esperança, Lucas compreendeu, tinha nome: Jesus Cristo, a ressurreição e a vida. A transformação na vida de Lucas foi notável. Ele passou a enxergar em cada pessoa que socorria, uma oportunidade de refletir o amor de Cristo. Sua compaixão se aprofundou, seu trabalho ganhou um novo brilho, uma nova dimensão espiritual. Ele aprendeu que, assim como sua equipe fez muito mais por Bob,
Jesus sempre nos chama a ir além, a amar sem medidas, a perdoar sem limites, e a servir com um coração generoso. A história do pequeno bombeiro Bob, que viveu seu sonho intensamente, tornou-se para Lucas um farol, iluminando seu caminho de fé e serviço, lembrando constantemente do poder transformador do amor sacrificial, o amor que Jesus ensinou e viveu. Que a jornada de Bob e a transformação de Lucas possam nos inspirar também. Que possamos enxergar, em nossas vidas e em nossas ações diárias, oportunidades de sermos instrumentos do amor de Jesus. Se você sente em seu coração o desejo de conhecer mais profundamente esse amor que consola, que transforma e que dá verdadeiro sentido à vida, busque a Jesus. Abra as páginas do Evangelho, converse com ele em oração, e permita que sua luz guie seus passos, e use suas mãos para espalhar esperança e compaixão neste mundo tão necessitado. Procure uma comunidade de fé, onde possa aprender e crescer no conhecimento de sua palavra e de seu amor infinito. Se essa história tocou seu coração, se inscreva aqui no canal Ilustrações do Reino de Deus para continuar recebendo novas histórias inspiradoras. Que a paz do nosso Deus esteja sempre sobre sua vida.